que os diagnósticos de autismo costumam ser atrasados? Por que tantas crianças autistas só recebem o diagnóstico depois que já perderam oportunidades preciosas de desenvolvimento? O que estamos deixando de enxergar? O que está por trás do atraso no diagnóstico do autismo? Quais pistas estão sendo ignoradas no começo da infância? Muitos pais vivem esse dilema silenciosamente, enquanto o tempo, que poderia ser usado para intervenções transformadoras, vai passando. Neste vídeo, vamos te mostrar por que tantos casos de autismo só são identificados de forma tardia e como você pode mudar esse destino. Fique até o final. Isso pode mudar tudo. Quando um comportamento fora do esperado aparece ainda nos primeiros anos de vida de uma criança, é comum que os pais procurem ajuda médica. Em muitos casos, os especialistas identificam sinais como agitação, dificuldade para manter o foco ou uma estranha sensibilidade a sons, texturas e movimentos. O que acontece a seguir parece um alívio. A criança recebe um diagnóstico de TDAH ou de transtorno de integração sensorial e o tratamento começa. Mas, com o passar do tempo, os pais percebem que algumas questões fundamentais continuam sem resposta. A criança não desenvolve habilidades sociais como os colegas, tem dificuldade para entender contextos simples de convivência e parece não se conectar com o mundo ao redor. O que parecia ser apenas uma questão de atenção ou sensorial revela-se algo mais profundo e, muitas vezes, mais urgente. Isso não significa que as primeiras avaliações estão erradas, mas sim incompletas. De fato, crianças que estão no espectro do autismo podem apresentar sinais que se confundem com outros transtornos. As estatísticas indicam que cerca de 35% das crianças autistas também tenham características compatíveis com TDAH. Além disso, os desafios com estímulos sensoriais são tão frequentes em casos de autismo que em alguns estudos já são considerados parte do próprio diagnóstico. O problema é que quando o foco fica apenas nesses primeiros rótulos, é grande o risco de deixar passar o que realmente precisa ser tratado, o próprio transtorno do espectro autista. E é aí que mora o perigo. Enquanto isso, terapias essenciais, como o trabalho com habilidades sociais, que precisam começar o quanto antes, de preferência antes dos 5 anos, elas acabam sendo adiadas ou nem sequer iniciadas devido à falta de um diagnóstico mais preciso. Mas aqui vai um ponto de alerta. Muitos diagnósticos precoces são feitos em consultas rápidas, onde o profissional tem pouco tempo para observar a criança e ouvir os pais com atenção. E às vezes nem mesmo os pais têm clareza na descrição e na interpretação do comportamento da criança. Não é raro que a decisão do diagnóstico se baseie apenas em fragmentos do comportamento descrito pelos pais, sem uma análise aprofundada do histórico. É claro que cada criança tem seu ritmo de desenvolvimento, e é saudável que os médicos adotem certa cautela antes de entregar um diagnóstico que vai acompanhar a pessoa por toda a vida. Mas quando isso se traduz em anos de espera e incerteza, o custo emocional e funcional pode ser altíssimo. Assim, a pergunta que não quer calar é: será que estamos preparados para identificar os sinais mais sutis de autismo logo no começo? Ou será que estamos confiando demais em diagnósticos rápidos? E afinal, por que o autismo ainda passa despercebido em tantas crianças, mesmo com tanto conhecimento e tantos recursos hoje disponíveis? A verdade é que existem barreiras invisíveis, tanto na formação dos profissionais, quanto no sistema de saúde como um todo. Para começar, a própria natureza do espectro autista é complexa. Não há uma cara única de autismo. Enquanto algumas crianças mostram sinais evidentes, outras têm comportamentos mais sutis, difíceis de interpretar sem uma análise minuciosa. É aí que muitos especialistas se confundem e, infelizmente, descartam o diagnóstico antes mesmo de investigar profundamente. Outro fator decisivo é a tendência humana e médica de buscar o diagnóstico mais simples, aquele que parece mais promissor ou menos assustador para os pais. Muitos profissionais optam por rotular inicialmente como TDAH, pois o tratamento costuma ser mais conhecido e a aceitação familiar mais fácil. Há também o receio de causar alarme precoce. Afinal, o autismo ainda é um tema cercado de estigmas, o que leva médicos a adotarem a estratégia do esperar para ver.
O problema é que, enquanto se espera, a criança continua sem o suporte necessário, e esse tempo perdido é difícil de recuperar. Há também uma questão prática. O diagnóstico de autismo não é algo que possa ser feito em 15 minutos. Envolve entrevistas longas, observações detalhadas e aplicação de instrumentos de diagnósticos, que são ferramentas que exigem tempo, formação especializada e muitas vezes não estão disponíveis na rede básica de atendimento ou não são cobertos pelos planos de saúde. O resultado é que, em vez de encaminhar para uma avaliação completa, muitos médicos preferem trabalhar com o que está ao alcance imediato. Mas essa escolha pragmática pode custar caro. Já imaginou o que acontece quando o TDAH não é, na verdade, o problema principal, e sim um sintoma dentro de um quadro muito maior? Então, se estamos confundindo o que vemos com o que realmente está acontecendo, o que então os pais devem observar para não perder os sinais reais do autismo? A resposta está em um olhar mais atento e, principalmente, mais informado. Os pais são os maiores aliados no processo de identificação do autismo, porque vivem diariamente com seus filhos e percebem padrões que nem sempre aparecem no consultório. Sinais como dificuldade em brincar com outras crianças, ausência de jogos simbólicos, resistência a mudanças de rotina, falas repetidas ou ecolalias, além de contato visual que pode até existir, mas de forma pouco funcional, são peças fundamentais do quebra-cabeça. Uma criança pode sorrir, sim, mas esse sorriso está sendo usado como forma de comunicação ou apenas como uma repetição automática de comportamento aprendido? Também é preciso desconfiar de diagnósticos superficiais, principalmente quando eles não explicam o conjunto de comportamentos da criança. Quando há dúvidas persistentes, o melhor caminho é procurar profissionais com formação específica em desenvolvimento infantil, como psicólogos clínicos com experiência em TEA, neuropediatras e psiquiatras infantis. Avaliações bem feitas levam tempo, mas são fundamentais para garantir que a criança receba a intervenção mais adequada no momento certo. Em muitos casos, a chave não está em esperar que o diagnóstico amadureça, mas sim em agir com base nos sinais concretos que já estão presentes. E claro, os pais também devem controlar sua ansiedade em ter um diagnóstico rápido e concentrar-se em compartilhar com o profissional consultado as informações da forma mais precisa e detalhada possível, pois são eles o porta-voz da criança. Por fim, quanto antes o diagnóstico adequado for feito, mais cedo pode-se começar o papel transformador das intervenções precoces. Crianças que começam a desenvolver habilidades sociais, de comunicação e de autorregulação desde muito cedo, mesmo que o diagnóstico não esteja totalmente fechado, têm um prognóstico significativamente melhor. Esperar pode parecer seguro, mas é arriscado demais quando há tanto em jogo. É melhor intervir e depois ajustar, do que não intervir e perder tempo precioso. Não se trata de rotular, mas sim de oferecer às crianças as ferramentas que elas precisam para crescer com mais autonomia e qualidade de vida. Se esse conteúdo faz sentido para você, aproveite esse momento para se juntar à nossa comunidade. Aqui, a gente fala com acolhimento, sem julgamento e com compromisso verdadeiro com a infância. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com outras pessoas que podem estar vivendo essa mesma dúvida. Seu gesto pode ser o início de uma nova história para muitas famílias. Nos vemos no próximo vídeo.